Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as falácias relativas ao sucesso na advocacia. Eu sei que as redes sociais estão definitivamente recheadas de promessas de dinheiro fácil, de muitos clientes, de escala, e eu quero desconstruir algumas dessas hipotéticas receitas de bolo para que principalmente vocês não se iludam, mas muito mais do que isso, para que vocês não se frustrem, principalmente no início da advocacia. Então, vamos para o vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like aí, que é muito importante para a gente. A primeira dessas falácias que eu quero desconstruir é relativa ao número de clientes. Muito se fala em uma captação abundante de vários clientes chegando ao seu escritório por semana, 20, 30, 40, 50 clientes, e ela acaba se relacionando indiscutivelmente com um problema grande dos prestadores de serviço, que é a escala. A primeira pergunta que você precisa se fazer ao pensar em prospectar, ela leva em consideração não o número de clientes, mas a capacidade que o seu escritório tem e que você tem de prestar um serviço de qualidade em larga escala. Eu já te adianto que, por experiência própria, manter a qualidade de serviço em larga escala é algo extremamente complexo. Eu, quando fiz o plano de negócio do meu escritório, uma coisa que eu definitivamente não queria era escala, porque passando por outros escritórios nos quais eu fiz estágio, nos quais eu também advoguei no início da minha carreira, eu percebia que quando o escritório começava a crescer, a coisa de fato desandava do ponto de vista de qualidade. Então, geralmente, esses escritórios têm um advogado, que é uma figura, uma referência técnica muito grande, e a coisa começava a crescer, ele começava a contratar, e a qualidade que antes fez com que aquele advogado chegasse até ali, em termos de autoridade, ela começa a jogar contra ele, porque o serviço começa a cair, ele começa a ter problemas de gestão, controle de prazo, nível de qualidade das peças e dos documentos que são entregues, tempo de resposta para o cliente. Então, antes de você pensar sobre número de clientes, antes de você pensar em acelerar o nível de prospecção, a pergunta que você precisa se fazer é: eu tenho processos suficientemente preparados para que eu possa crescer, para que eu possa escalar? Eu tenho a capacidade de contratar novas pessoas e um modelo que respeite a qualidade que eu quero implementar para o meu serviço? Se a resposta for não, você precisa crescer, evidentemente, aumentar, ter novos clientes, mas ao mesmo tempo começar a criar desde já processos dentro do seu escritório. Por mais que você imagine que seu escritório seja aí pequeno, seja só você precisa criar processos. Você precisa imaginar que, para exercer aquela determinada atividade, seja a confecção de um contrato ou de um recurso especial, aquilo precisa necessariamente estar preparado para a impessoalidade. Parece estranho dizer isso, mas a sua empresa ou o seu escritório precisa ser à prova de pessoas. Por quê? Se você for definitivamente sozinho, você definitivamente não vai conseguir ter escala. Então você precisa sempre ir dosando o quanto você quer crescer e, mais do que isso, o quanto o seu escritório está preparado para esse crescimento. Então, a primeira desconstrução com relação ao aumento do número de clientes e prospecção é: estou preparado para isso e é isso o que eu quero? A segunda falácia com relação a isso tem a ver com faturamento. Eu vejo muitas pessoas dizendo: o escritório de tal pessoa faturou X mil reais naquele determinado período. Pessoal, faturamento é a métrica do ego. Nada importa se você tem um alto faturamento, mas sua capacidade de conter despesas é muito pequena ou nenhuma. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre a importância de você também considerar o faturamento, mas dar a ele a devida importância, mas principalmente observar e medir todo santo dia ou todas as semanas a sua margem, que é o que de fato importa. Se você fatura 250 mil reais por mês e gasta 300, seu escritório vai ser deficitário.
e geralmente o crescente aumento no faturamento com o gerenciamento de despesas. Isso porque eu costumo dizer que uma das grandes dificuldades de uma advocacia longeva é ter uma capacidade de precificar de forma correta. Isso é uma dificuldade muito grande. Em algum tempo, se você não precificar adequadamente as suas ações ou seus serviços, você estará sem tempo, com muitas ações para poder tocar e o pior de tudo, sem dinheiro em caixa para poder pagar suas contas, investir no crescimento do escritório, se capacitar. E, portanto, esse papo de simplesmente aumentar o faturamento, ele é uma grande falácia. Dizer que seu escritório fatura 80, 90, 100, 500 mil reais por mês, de nada importa se você não tem uma margem ou se você não tem um lucro saudável e uma capacidade de reinvestimento do seu próprio negócio. Ao contrário do que nós dissemos lá atrás, essa de fato é a receita para o insucesso e para os problemas. Então, é lógico que você precisa aumentar a sua capacidade de faturamento, porque tendo um faturamento um pouco maior, você vai ter fôlego para até fazer essa gestão de despesas, mas não se iludam. Essa não é definitivamente a principal métrica para você controlar aí no seu escritório de advocacia. O terceiro ponto tem a ver com a falácia das causas milionárias, as causas que vão mudar o nível do seu escritório, as causas que irão mudar a sua vida. Quando a gente fala disso, o nosso imaginário se remete diretamente para as propostas de ganho fácil de dinheiro, seja na bolsa de valores, seja em criptomoedas, seja na venda de produtos, seja em marketing multinível, seja esquemas criminosos de pirâmides financeiras. Desde que o mundo é mundo, isso acontece com certa frequência. Mas eu não admito definitivamente que um advogado preparado para isso caia no conto do vigário. Afinal de contas, vocês muito bem sabem que as águas do rio tendem a correr para o mar. E o que eu quero dizer? Essas causas que têm alto potencial econômico geralmente serão encaminhadas pelos clientes para advogados com os quais o cliente tem um alto grau de confiabilidade, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista técnico. Então, não se iluda. Pode ser que aconteça, assim como você pode ganhar na Mega Sena, pode ser que aconteça. Mas a probabilidade de um cliente bater aí na porta do seu escritório com uma causa multimilionária que vai mudar o padrão da sua vida sem que você tenha qualquer tipo de autoridade ou qualquer tipo de lastro na advocacia é muito pequeno. Portanto, você precisa colocar na sua cabeça que a qualidade dos seus serviços e a construção da autoridade do seu escritório e da sua autoridade enquanto profissional serão sedimentadas ao longo do tempo, com os trabalhos que você realizar, com as entregas que você fizer e com tudo aquilo que você tem em termos de capacidade para poder resolver os negócios, seja no consultivo ou no contencioso, do seu cliente. E por isso eu te deixo uma mensagem. A coisa é difícil mesmo, leva tempo, leva dedicação e, indiscutivelmente, depende de muito esforço e estudo. Não tem fórmula mágica. Eu costumo dizer que se um advogado, mesmo as pessoas que vendem curso, te prometem algo, seja para o cliente ou para você, advogado, peça para ela assinar um instrumento de confissão de dívida com garantia, prevendo basicamente que se ao final você não atingir os resultados esperados, que ela está evidentemente te prometendo, você pode então executar por aquilo que ela lhe prometeu e não cumpriu. E aí fica fácil você enxergar quem é que está realmente se comprometendo com quem simplesmente está querendo te vender uma promessa super fajuta. Bom, então eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão aqui comigo. Vá na sua memória e consulte todos os advogados que você admira tecnicamente ou que têm um escritório de advocacia de relativo sucesso, do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de reconhecimento, enquanto negócio em si. Veja quanto desses advogados tiveram uma carreira meteórica ou quantos desses advogados construíram o patrimônio da noite para o dia ou construíram sua famigerada estabilidade financeira da noite para o dia. Eu, pelo menos, ao visitar todas as pessoas que eu conheço, nunca encontrei alguém que tivesse esse perfil. Todas as pessoas que eu admiro pessoalmente, todos os advogados que eu tenho um apreço intelectual muito grande e aprendo bastante, até quando a gente está litigando de forma contrária dentro de um processo, construíram a sua autoridade, construíram o seu conhecimento, construíram o seu negócio ao longo de vários anos, ao longo de uma peregrinação de estudos,
de vários trabalhos bem realizados, de conexões construídas por indicações, seja por marketing em redes sociais, enfim, olhe ainda para aquelas pessoas que de fato construíram a autoridade vivendo da advocacia. Tem várias pessoas que estão na advocacia que têm outras fontes de receita. E, portanto, quando eu olho para um advogado para poder me inspirar, eu olho principalmente para o negócio dele. Como funciona a advocacia dele? É uma advocacia de massa, ele tem uma brilhante gestão do ponto de vista de custo, ele sabe fazer aquilo bem feito, com perfeição, ou é um advogado que tem uma atuação um pouco mais especializada, ao longo de muitos anos ele estudou sobre aquilo, trabalhou com aquilo. É isso que a gente precisa encontrar quando a gente fala de referência, quando a gente quer uma mentoria, quando a gente quer, de fato, ter alguém para poder se espelhar. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço pela atenção e pelo tempo de vocês. Se não me seguem, me sigam nas redes sociais e também deixem os comentários aqui sobre essas falácias. Vocês acreditam em alguma delas? Será que sou eu que estou errado com relação a isso? Vamos conversar sobre isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.